Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, coaches, atletas, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. E hoje a gente tem o super campeão Lucas Lepre, que atualmente mora nos Estados Unidos, faz um trabalho excelente na Carolina do Norte. E quantas vezes campeão mundial, Lucas? Eu não sei se são tantos, né, cara? E aí, Gustavão, tudo bem, cara? Um prazer estar aqui contigo. Vai ser bem legal essa entrevista. Então, eu sou na faixa preta 6 vezes, né, de kimono e 3 vezes sem kimono. Então eu acho que, bom, na minha opinião, acho que na opinião de muitas pessoas também, eu acho que falando de BJJF, acho que realmente você foi o cara no peso leve, que acho que conseguiu fazer, acho que o maior número de conquistas, né? Olhando, bom, que eu saiba. E por um trabalho excelente, a gente vai relembrar um pouco aqui a tua carreira, os momentos bons, os não tão bons, e compartilhar essa experiência para o pessoal que, mesmo que está só começando, o pessoal que já tem bastante experiência. Então o pessoal vai curtir bastante e é um momento difícil que a gente está passando, né, cara? Quando a gente fala de estar com a mente blindada, esse é um momento mais que nunca que a gente está com a mente blindada, né, cara? Exatamente, Gustavão. Acho que, assim, cara, o jiu-jitsu ensina isso, né, cara? A gente tem aquelas dificuldades, né, na hora da luta, na hora de preparar, né, a gente encontra várias dificuldades na jornada em si, né? Então, a gente tem que usar isso para esses momentos que a gente está passando agora, né? Que a academia está fechada e a gente tem planos quando a gente vai voltar, né? Mas, assim, só planejando ainda, né? Mas nada muito concreto. E lidar com essa situação é uma coisa que ninguém passou ainda, entendeu? Então, tipo assim, foi um pouco inesperada, né? Mas que a gente tem que bater de frente, enfrentar, entendeu? Levantar a cabeça, por maiores que as dificuldades sejam, pode ser financeira, pode, sabe assim, né? Então, tem várias coisas envolvidas, né? Mas a gente tem que estar sempre olhando para frente, acreditando que é possível. Com certeza. Cara, então, pô, para quem não sabe, a gente fez uma entrevista já no meu podcast em inglês. Pessoal que de repente quiser dar uma olhada, The BJJ Mental Coach Podcast, a gente fala. É mais para o pessoal de repente quiser dar uma praticada no inglês, né? Tem bastante gente do Brasil também que acompanha. E ali a gente fala mais, é diferente. Esse aqui a gente fala mais um pouco de competição, no outro a gente vai além do tatame, fala de empreendedorismo, business, vida. Então é bem legal e a conexão do jiu-jitsu com isso tudo. Mas, cara, vamos começar e dar só um resuminho aí do seu começo nas artes marciais e depois a gente já vai falar de competição. Beleza, então, cara, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Eu comecei no jiu-jitsu com 15 anos, né, no ano de 2000. E, cara, eu comecei o jiu-jitsu de uma forma bem engraçada, né, porque eu fazia capoeira e aí tinha um amigo meu que me chamou para treinar e tal, eu nem sabia o que era o jiu-jitsu. E aí eu falei, não, não vou não e tal. Aí, beleza, um belo dia eu tava em casa assistindo MTV e aí vi o Margarida no programa 20 e poucos anos. Aí Legal. começou a mostrar a rotina dele de treino e tal. Ele estava se preparando para lutar o Pan-Americano na Flórida, eu acho. Eu não sei onde que foi, na verdade, mas acho que foi na Flórida, sim. Mas enfim, aí mostrou ele indo treinar, indo malhar, o lifestyle dele, comer e tal, né? Enfim, aí eu falei, caramba, o jiu-jitsu é bastante legal. Eu comecei a assistir o programa. Aí depois eu fui e liguei para um amigo meu, para esse cara que tinha me chamado antes, né? Aí eu falei, "Ei, como é que tá? Você tá treinando ainda e tal?" Ele falou, tô. Falei, eu acho que eu vou lá contigo, então um dia para me ver como que funciona. Aí eu fui lá com ele, eu fiz a primeira aula, aí eu gostei pra caramba, né, cara? Achei diferente e achei bastante, como é que chama? Bastante dinâmico, eu vi muita técnica. Eu falei, caramba, eu comecei a olhar o treino, assistir o primeiro treino, né? Eu fiz algumas técnicas também, né, americana, umas coisinhas básicas assim.
Mas aí no primeiro treino eu só assisti, né? Lógico, só assisti e tal, e vi, né, que os menores, assim, estavam sobressaindo, né, com os caras grandes. E naquela época eu era peso pena. Eu era peso pena. Aí eu falei, caramba, cara, esse esporte é bem legal, né? E depois disso eu voltei e fiquei aquela continuidade. Depois de 2 meses eu lutei o primeiro campeonato em Ribeirão Preto. E aí eu peguei o gosto também de lutar e assim foi, cara. Foi só desenvolvendo e profissionalizando também, né? Mesmo que naquela época era muito difícil patrocínio, né? Porque eu era, como eu sou de Uberlândia, então eu ficava muito longe dos polos de jiu-jitsu, né? Que Isso. era o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, não foi fácil, né? Enfim, aí com muita garra e tal, eu cheguei lá e 6 anos eu peguei a preta. Aí no meu primeiro ano de preta, eu ganhei o meu primeiro mundial em 2007 nos Estados Unidos aqui, né? Eu treinei com o Elan Santiago, eu iniciei com ele em Uberlândia, ele é do Rio de Janeiro. E aí que, só voltando um pouquinho que eu esqueci, né, de falar, né, eu treinei com ele, iniciei com ele. Aí quando eu era faixa marrom, ele voltou para o Rio de Janeiro, eu tive que tomar conta da turma, né? E aí que eu tive que ficar indo, tive aquela responsabilidade de ficar estudando, eu fazia administração e treinava jiu-jitsu para competir também, então tinha aquela vida maluca, né, velho? E tinha que ir para São Paulo para treinar, e enfim, a gente era para TT na época. Aí depois a TT desfez, quando eu peguei a preta, a TT desfez, aí nós fomos para Aliança, no final de 2006, início de 2007. E aí, enfim, aí eu peguei a preta e tal, eu comecei a competir ali na preta em 2007. E aí foi meu primeiro campeonato aqui, faixa aqui fora, né, dos Estados Unidos. E o primeiro mundial aqui também, né? Uhum. Que o mundial saiu do Rio de Janeiro em 2006, em 2007 foi para Califórnia. E aí onde comecei a sagrei campeão e começou a abrir as portas para mim fazer super luta no Japão, dar seminários na Europa, aí até eu mudar para Nova York em 2008. Legal. E aí, E voltando lá quando você começou a competir, tu lembra, tem memórias assim, como é que foi? Tava nervoso, tava na boa, tu lembra? cara, eu tava na boa. Eu tava na boa, eu lembro, acho que eu fui ao primeiro campeonato, foi 2 meses ou 3 meses, alguma coisa assim. E aí que eu lutei em Ribeirão Preto, lutei com vários alunos do Robinho lá também, que ele tava lá naquela época, eu acho. Tava. Pô, vários alunos bastante bons, assim, né? Muito técnicos. E eu lembro que eu fiz 4 lutas, perdi a final, né? Perdi a final e quando eu perdi a final, o menino que ganhou, eu perdi de 2-0. E aí o menino que ganhou, ele recebeu a azul no pódio, né? E era um menino extremamente técnico e eu tinha 2 meses de treino, né? Então o menino já treinava fazia 1 ano e meio, eu acho. E aí eu via meu professor, o Elan, falava, pô, Lucas e tal, vamos insistir, pô, que você leva jeito, e começou a me incentivar, entendeu? Aí daí eu fui participando de outros eventos, fui para São Paulo, tá, uns eventos lá da FESP, uns eventos que tinha lá em São Paulo também, assim. E aí eu fui pegando gosto, né? Eu entrava muito calmo, né? Eu sempre sentia, lógico, adrenalina de estar ali, de lutar, entendeu? Mas eu sempre fui bastante calmo na hora de lutar, assim. E sempre seguia também as orientações, quer dizer, de vez em quando, né? O Elan sempre falava, tipo, Lucas, ó, é que esse menino você tem que puxar para a guarda. Às vezes eu puxava, ó, esse menino você tem que puxar e raspar de gancho. Aí eu fazia a mesma coisa, puxava e raspava de gancho. Mas tinha vez que eu fazia tudo trocado, né? Eu acho que eu senti a luta primeiro, entendeu? Hum, Eu nunca fui muito bom de estratégia, assim. Eu sempre fui um cara que sentia bastante a luta e aí eu ia. legal. E quando você sentiu assim que estava levando mais a sério, né? Vai ficando um pouquinho mais velho, sentiu, pô, acho que eu vou seguir realmente isso. Você lembra mais ou menos que faixa? Cara, na verdade, eu sempre levei a sério, assim, sabe? Desde a Uhum. faixa azul também, roxa. Sempre fui lutar brasileiro, mundial e...
Na Marrom, cara, na Marrom, foi bastante curioso, assim, porque na Marrom eu quase parei de treinar, né? Por conta da faculdade e aquela pressão de eu estava com Hum, 19 anos, e aí aquela pressão também de ter que fazer dinheiro. Eu fazia um dinheiro que eu já dava aula, mas não era suficiente. Eu fazia dinheiro para pagar minha faculdade, a metade, né, que eu tinha a bolsa, eu tinha 50% de bolsa, que eles me ajudavam, por ser atleta e tal, e os outros 50% eu tinha que pagar. E o restante do dinheiro, eu pegava o dinheiro para poder viajar, né? Então eu investia em mim também, entendeu? Para me treinar, para me lutar. Então, tipo assim, e, e eu não via retorno, né? Então foi me frustrando um pouco. Eu acho que muita gente já passou por isso, né, cara? E foi me frustrando um pouco. Eu fazia faculdade, eu falei, caramba, o que que eu vou, né? Eu tinha uma pressãozinha também, né, da minha mãe e tal, procurar um trabalho real, né? Tipo um real job, né? Pô, e aí, Lucas, você vai trabalhar ou você vai, como é que você vai dar conta de viver do jiu-jitsu, né? Do esporte? Enfim, aí eu comecei a me colocar também algumas cobranças, né? Que é natural. Mas em 2000, aí quando eu era faixa marrom, eu quase parei de treinar por causa disso, né? Aí, onde foi meu professor, começou a me incentivar, o Elan, e começou, Lucas, não, continua, que se eu vejo seu caminho, você leva jeito, você tem futuro, né? E assim foi, né? E eu tive essa conversa com ele no meio do ano, que eu tinha perdido o Mundial, e 2 meses antes eu tinha ganhado o Brasileiro, né? Então eu tinha ganhado o Brasileiro de marrom, e aí 2 meses depois, porque o Brasileiro foi em maio, e em julho era o Mundial. Aí 2 meses depois eu lutei o Mundial e perdi. Aí fiquei desanimado e tal, e aí o Erlan foi conversou comigo, enfim. Aí no final do ano ele foi em Uberlândia, me graduou a preta, no final de 2006. Aí falou, Lucas, olha aqui. E esse ano eu tinha lutado de médio. Mesmo eu estando muito abaixo do médio, eu lutei de médio. E aí eu ganhei o brasileiro de médio, aí eu lutei o mundial de médio com, sim, com peso bem abaixo, mas eu não queria fazer dieta pro leve. E aí ele falou, Lucas, ele me deu a preta, falou, Lucas, o seu peso é leve, desce de peso, para de preguiça, entendeu? Me dá uma uhum. puxada de orelha. E aí eu desci pro leve, aí tudo começou a caminhar. Mas esse ano de 2006 eu quase parei de treinar. Cara, você falou uma palavra que eu escuto direto do pessoal, assim, que está na estrada há muito tempo, que é a palavra investimento. Porque acho que muitos atletas hoje em dia, eu acho que os novos, eu acho que alguns deles ainda não entendem, porque antigamente você falou, cara, antigamente não tinha categoria profissional assim mesmo, né? De que você vai lutar, realmente fazer uma bolsa, não sei o quê. Você tá lutando, o que vai aparecendo, você vai lutando, vai fazendo as coisas. Mas eu acredito que esse investimento que você fez, eu lembro conversando com um aluno meu falando que as faixas coloridas é como se você estivesse na faculdade, né? Você é um trainee, né? Um estagiário. Você vai estar de azul, você Exatamente. está pagando, para estar, Lógico. e quando você se gradua, no caso, você chega ali, né? Pô, me formei. Não quer dizer que você tem nada garantido. Não, agora você está no mercado de trabalho, né? Exatamente. Agora você vai começar. Agora que as coisas vai começar a melhorar, né? Que você tem que brigar ainda por aquilo, né? Tem que batalhar ainda muito. Não é que você vai graduar e que você vai começar a ganhar dinheiro, né? Você tem que ainda continuar com aquela visão que você não pode parar, entendeu? Tem que persistir ali que as coisas vão acontecer. E a mesma coisa quando você ganha o Mundial, né? Quando você ganha o Mundial também as coisas não caem no seu colo. É lógico que a facilidade é muito maior, entendeu? Exato. Você tem muito mais exposição, mas você tem que trabalhar também certinho, senão as coisas não caem no colo não, né? Uhum. E eu acho que no mais é isso. Eu acho que assim, cara, dificuldades vão ter. E naquela época eu tava a minha mãe ajudando e tal, eu tava sentindo incomodado de ter essa ajuda, entendeu? Ligado. Porque eu queria ter independência. Eu falei, cara, eu preciso ter independência, né? Então, além, tipo assim, ela fazia de coração, me ajudava e tal, e né, tinha uma situação, né, mediana e podia ajudar, mas eu não sentia confortável de receber ajuda, entendeu? Uhum.
E, cara, quando você olha a tua carreira na faixa colorida, depois a gente fala da faixa preta, quais são alguns erros que você acredita que você cometeu entre azul e marrom? Erros de preparação, às vezes erro psicológico, coisas assim que você hoje você conseguiu aprender do erro e até consegue passar para os teus alunos também, né? O que que você lembra assim? Cara, eu perdia muita posição, cara. Eu errava assim, eu afobava muito para poder fazer as coisas, né? A técnica estava ali, mas ao mesmo tempo eu perdia muito fácil, né? Então, assim, e eu hesitava também de fazer algumas coisas que eu sabia que tinha que fazer e ficava naquela dúvida, entendeu? Faço, não faço, faço, não faço. Chego no fervo. De não querer sair da zona de conforto naqueles momentos de decisão assim? É, exatamente, exatamente. Aquela hora que precisa de tomar algumas decisões para ser feita a posição e eu não fazia, entendeu? Eu fazia no treino, fazia, mas no campeonato eu ficava meio hesitando. E na preta, quando eu peguei a preta e falei, cara, eu preciso viver disso, eu quero viver disso e assim, eu preciso dar meu máximo. Aí eu comecei a fazer as posições que eu já fazia antes, mas nas faixas anteriores, nas coloridas, eu ficava, né, naquela apreensão assim de fazer e dar errado, entendeu? E na preta eu já soltei e comecei a fazer as técnicas sem medo de errar. Então, Uhum. e comecei a aprender também que eu não podia perder posição, porque se na preta você perde posição, às vezes se você não dá conta de chegar ali de novo. Então, Uhum. qualquer erro é fatal, né? Cara, uma coisa que eu achei muito legal na nossa entrevista em inglês, eu uso como exemplo, assim, porque você é referência para muita gente. E às vezes o cara olha, né? Pô, Lucas, o cara esses dias campeão mundial, super-homem, né? E fala, não, cara, o cara é humano que nem todo mundo tem mesmo medos, ansiedades, dúvidas, como qualquer um. E eu lembro você falando que depois que você ganhou o primeiro mundial, você não soube lidar muito bem com essa pressão de ter que, porra, agora eu tenho que ganhar, esperam que eu ganhe tudo, tal, e você passou aquela fase que sentiu que não, parece que você voltou um pouco àquela época de repente não se soltar, né? De repente não se soltar tanto. Exatamente. Exatamente, cara. Eu passei 7 anos sem ganhar de novo, né? Batendo na trava ali, segundo e terceiro, eu não estava satisfeito, né, cara? O que é Eu vejo incrível que muito também, só de falar que também que é um resultado, lógico, pô, é, absurdo, mas eu entendo lógico o que você está falando. tipo assim, era um resultado bom, né, cara? Pra você, né? Tem muita gente que chega ali em terceiro e segundo e já tá satisfeitaço, né, cara? Mas assim, eu me exigia muito, eu me exijo muito, né? E eu sabia que eu poderia fazer mais, eu poderia chegar em primeiro, entendeu? Então eu ficava insatisfeito com a minha performance, né? É igual quando eu acabo um campeonato ou uma luta e eu não finalizo, sabe assim, eu fico insatisfeito com a minha performance, entendeu? Mas enfim, isso é de mim, né, cara? E aí, assim, voltando em 2007, quando eu ganhei o primeiro campeonato, o meu primeiro mundial, quer dizer, é, eu comecei a achar que eu não poderia perder mais, entendeu? Eu falei, caramba, eu sou o campeão aqui, eu tenho que ganhar de novo, eu preciso ficar ganhando, entendeu? E eu comecei a colocar muita pressão em mim, até por patrocinadores, aí eu mudei para Nova York, aí pô, era tipo assim, era um trabalho novo, então eu tinha que mostrar serviço também, entendeu? Parece assim, comecei a colocar um monte de coisa na minha cabeça que na verdade não tinha, entendeu? Tinha, mas ao mesmo tempo não tinha. Eu estava visualizando uma coisa muito maior do que era, né? E começou a me sobrecarregar demais. Então, e aí, cara, que eu ficava travado. Aí eu voltei nas minhas faixas coloridas, ó, aquele medo de perder, né? Que eu não desenvolvia muito. As técnicas, né, cara? Eu ficava, tipo assim, eu lutava super bem. Aí chegava na semifinal e na final eu já começava a ficar um pouco receioso por conta de ser o mundial, entendeu? Por conta de querer ganhar de novo e aquele medo de errar a posição e fazer com que eu perdesse. Então, tudo isso foi envolvendo e de uma forma que eu realmente perdi, entendeu? Estava me envolvendo para me perder, né? O meu pensamento, na verdade, foi isso, né? Foi
como é que eu posso dizer? Foi uma armadilha, né? Então Uhum. foi me envolvendo de uma forma, todos os pensamentos negativos foi me envolvendo de uma forma que fazia eu perder, entendeu? E aí, e aí que em 2014, a gente até falou do livro, né? Eu tenho até ele aqui que Psychology eu of mostro, Champions. encaminho para as pessoas também. Acho que É, tem até aqui deixa eu mostrar aqui para o tem ele aí? pessoal que É, está assistindo no YouTube, estou mostrando aqui. eu acho que não tem ele em português, Já só me que tem em falaram, é inglês. Psychology of Champions, Psicologia dos Campeões. Ah, mas enfim, aí eu conversando com o Cobrinha em 2013, ele me falou que tinha um livro muito bom e tal, que ele ia me enviar de presente. Aí ele foi e me enviou esse livro. Ele me enviou esse livro de presente, eu comecei a ler no final de 2013 ali para 2014. Já eu comecei o ano lendo o livro. E aí que eu decidi, começou a me empolgar, começou a me motivar o livro, a minha mente começou a ficar bem blindada. E aí eu decidi lutar todos os campeonatos importantes naquele ano, entendeu? Qual foi o primeiro campeonato que você lutou depois desse livro? Eu lutei o campeonato Abu Dhabi Trials em Montreal. Eu ganhei peso absoluto. Como é que você se sentiu nesse dia? Senti ótimo. Senti ótimo. Lutei com, né, com bastante gente. No meu peso, lutei com 3 e no absoluto, lutei com 4 pessoas. Lutei com o Otávio de Souza na final. Lutei com o Abraham Martins. Lutei com outros caras também. E naquele ano, o Otávio de Souza era bicampeão mundial, né? Peso médio. Já vinha numa sequência boa também de vitórias. Então já deu um E levante aí, também na confiança, né? exatamente. Aí eu falei, caramba, acho que eu estou no caminho certo. E aí que eu comecei a ler o livro de novo. Tipo, eu fui lendo por etapas, né? Fui lendo por etapas. Quando eu acabei de ler o livro em abril, aí eu fui para o Pan-Americano, ganhei o Pan-Americano em março. Então a minha meta é lutar um campeonato por mês até o Mundial, né? E aí que eu lutei o Pan-Americano, ganhei. Aí eu lutei, aí eu acabei de ler o livro. Em abril eu comecei a ler ele de novo, fui pro Brasileiro, ganhei o Brasileiro. Aí eu fui pro Mundial e ganhei o Mundial pela segunda vez, depois de 7 anos, entendeu? É. Então E como esse você se ano foi sentiu naquele incrível. dia no Mundial? Como é que você Eu se tava sentiu muito assim, confiante. de repente, a diferença do ano anterior, dos anos anteriores? Tava muito confiante. Eu sabia que ninguém ia me parar ali naquele dia, entendeu? A minha mente estava muito blindada. Né? Uhum. Eu fui chegar na semifinal, lutei com o Satoshi. Falei, caramba, velho. Tipo assim, eu sabia que ia ser uma luta duríssima, né? Que eu já tinha lutado com ele antes. E aí, o menino muito técnico também, gente boa demais, Satoshi. E, enfim, aí eu sabia que ia ser uma luta dura, mas eu estava muito confiante, muito preparado, entendeu? Fisicamente também, estava muito bem preparado, né? E, Conseguiu soltar as enfim, posições. consegui soltar as posições, cara. Ganhar a luta por 20-0. Eu não dei conta de pegar, né? E aí depois eu fui para a final confiante também, contra o JT Torres, também um cara duríssimo também, cara, um americano muito bom. E aí eu dei conta de ganhar dele também por 12-0, né? Dei conta de pegar também ele no finalzinho, até que estava no início ali do beisebol, mas nada que não estava muito profundo, mas assim, sempre tentando, buscando a finalização sempre, né? Mas tem luta que não tem como pegar, mas assim, mas eu cheguei nesse campeonato muito bem preparado. Eu acho que também na sequência de vitórias que eu estava tendo também durante o ano, mas eu fui me preparando, porque eu sabia Exato. que o Mundial era o principal, entendeu? Então eu não podia falhar no Mundial. Porque nos outros anos, o que acontecia? Eu ganhava o Europeu, eu ganhava o Pan-Americano, eu ganhava todos os outros campeonatos, né? Pan Nogi também, Mundial Nogi, mas eu não dava conta de ganhar o Mundial de kimono. Para, né, para as pessoas terem ideia, tanto que o Mundial de kimono é difícil, né, cara? Porque lógico que é com muita técnica, muita preparação física, muita
mas o mental preparado ali para chegar na pirâmide tem que estar muito bem preparado também, entendeu? Ainda mais no segundo dia, né? Que fica mais. Começa a funilar ali, e aí se você tiver só com um físico bom, mas a confiança não tão boa, aí não vai dar certo. Cara, esse é muito legal, assim, que eu tenho oportunidade de fazer essas entrevistas. Então, tipo assim, eu acabo aprendendo com tanta gente. Em inglês foram pô, mais de 100 entrevistas agora, em português, fazendo live, essas coisas todas, mas eu acabo aprendendo um pouquinho de tudo. Então, é legal que eu vou aprendendo. Esse livro eu não conhecia. Então, eu sempre gosto de ver, pô, qual uma coisa, pelo menos um conceito que eu aprendi de um livro. Então, desse livro, quando eu li, eu achei um conceito que foi legal quando eles falam a respeito de pressão. Eu volto e meio eu falo em live, até compartilho, porque é uma ideia bem legal. E eles explica bem a diferença entre situação sob pressão e se sentir pressionado. São duas coisas diferentes. Então, do jeito que ele explica, que é bem legal, principalmente quando a gente fala de campeonato grande, né? De, pô, o mundial é tal, não sei o quê. E ele fala, e usa como até como referência também o Michael Jordan, que é um cara com um mindset assim muito diferenciado. E falando que até o Jordan mesmo, ele sempre falava, cara, não existe pressão ruim e pressão boa, pressão é pressão, é só como você vê essa situação sob pressão. Então, quando a gente para pensar quantas situações sob pressão o Jordan já teve na vida dele, que a bola estava na mão dele, falou assim, irmão, você que vai resolver aí. E, e ele falava, cara, desde criança eu sonhava com isso no quintal da minha casa, narrando, fazendo narrando, oh, Jordan, tem a bola, não sei o que, último arremesso. Eu sonhava com isso desde criança. Então, quando chegava numa ginásio, no final, eu não tem como eu ficar pensando, se eu perder, os patrocinadores vão ficar putos, o pessoal vai ficar com raiva. Eu falei assim, cara, toda vez que eu vou com a confiança de que a bola vai entrar. Nem sempre vai entrar. Eu entendo Uhum, isso, mas não vou pensando em outra opção a não ser disso. Ou seja, exatamente. o que eu quero dizer é o seguinte: ele era um cara que teve em quantas situações sob pressão, mas ele não se sentia pressionado na situação sob pressão, tá ligado? Então, quando o nego fala assim, pô, tô sentindo a pressão, tá sentindo a ansiedade de competição, né? Porque só a pressão, o evento em si, a luta mundial é uma situação sob pressão. Não quer dizer que você tem que se sentir pressionado e não acabar rendendo, né? Então é muito legal que você conseguiu dar essa mudada, né? No momento de você, lógico que você vai sentir aquela, porra, é o mundial, mas você não passou a não se afetar mais pela pressão, né? E olha a jornada que você fez, cara. Começou de 2007 de estar ali bem solto e de repente, né, dar aquela Uhum, travada e de repente voltar a não se sentir pressionado em situação sob pressão. Então, muito legal isso. E é uma informação que todo mundo tem que manter isso, cara, porque campeonato grande é isso, não quer dizer que você tem que se sentir pressionado, sacou? exatamente, cara. Exatamente, mas é uma coisa que se você não trabalha a mente também, Exato. naturalmente isso vai acontecer, entendeu? Principalmente para chegar no Mundial ali, você pode estar preparado fisicamente o tanto que for, se você não tiver com a confiança acima do normal, vai acontecer que você vai desesperar de alguma hora ali na luta, vai acontecer alguma coisa, entendeu? É. E, cara, quando você olha assim as tuas performances, qual uma de que você vem à tua mente, assim, que você se sentiu mais confortável, você ficou super feliz com a performance, independente de título, né? Porque às vezes eu converso com vários faixas pretas excelentes que falam, cara, minha melhor performance que eu me senti muito bem, eu perdi, né? Acontece, pô, tu luta pra cacete, só que, meu irmão, teu adversário lutou pra cacete também. Mas então, minha pergunta com você é assim, com relação a sentimento, você se sentiu bem, tudo fluiu assim do jeito que você queria? Qual o campeonato que vem em mente? Cara, é, eu tive alguns assim, cara. Eu tive alguns, igual que eu ganhei, né, lutando, que eu senti super bem, que tudo fluiu certo. E, e teve também campeonato que eu senti super bem, mas eu não ganhei, Uhum. entendeu? Isso acontece também, né?
Exato. Cara, Isso é o que eu até eu para os meus alunos eu falo, cara, essa é a paz interior que você quer, de sair falando assim, meu irmão, eu lutei, eu fiz, se o cara mandou bem, ah, mas eu sempre falo também, não existe melhor combinação que essa paz interior com medalha de ouro, né, cara? Você sair e falar, caraca, não, a lutei melhor bem, coisa, e pô, não tem, é a melhor tem melhor. sensação. Né? Cara, eu acho que, é, cara, o ano de 2007 foi um campeonato que eu fiz, assim, muito bom. Eu tava chegando ali na preta, fiz 5 lutas, 4 eu ganhei por finalização. Cara, em 2014 também, cara, me senti super bem, fiz um campeonato impecável. Em 2016, acho que foi meu melhor mundial, assim. 2016, assim, foi quase perfeito, cara. Eu finalizei também 4 a 5 lutas, não sofri nenhum ponto, nem vantagem, nem ponto. Três campeonatos que eu ganhei assim, né, cara, sem levar nenhum ponto de vantagem, né? Foi 16, 17 e 19. Então foram os 3 mundiais que eu finalizei quase todo mundo e não tive nenhuma vantagem, nenhum ponto. E qual um campeonato que vem assim à tua mente quando fala a palavra superação? Em 2016, que eu tive, acho que até falei isso para você naquela Uhum. outra entrevista, eu não lembro. Mas em 2016 eu fiquei desmotivado, né, de lutar. Fiquei desmotivado e aí para mim buscar a motivação de volta foi bem difícil, já estava chegando perto do mundial. Eu treinava, mas sem querer treinar, eu fazia preparação sem aquele entusiasmo que Na precisa obrigação, ter. né? Então, exato, eu ia malhar por obrigação. Eu ia treinar por treinar, entendeu? Então, comecei a ficar muito desfocado. Eu sabia que alguma coisa estava diferente, porque eu não. E quem me falou isso na real foi minha esposa, né, cara? Ela falou, Lucas, você está bem e tal, porque pô, você sempre fala que você está se sentindo bem, você sempre fala que está treinando bem, você não está falando mais nada. Então ela começou a perceber isso também. Aí comecei a abrir o jogo com ela. Falei, não sei, tô alguma coisa estranha, tá? Eu não tô aqui, eu não tô afim de treinar, eu não tô afim de malhar direito. Eu vou malhar, eu malho um pouquinho, já quero parar. Então, tipo assim, tava meio desanimado, entendeu? Então ela percebeu primeiro, me perguntou e aí primeiramente, aí no primeiro dia eu falei, não, tá tudo certo, tal, tô cansado. Mas aí depois, nos outros dias eu fui, caramba, eu tô assim mesmo, tipo, eu fui vendo, aí depois eu sentei com ela e conversei, eu acho que eu tô assim, tô assado. Na verdade, ela me perguntou de novo. Depois passou, sei lá, 3 dias, 4 dias, ela me perguntou de novo. Ei, Lu, eu acho que você não tá bem e tal, o que que tá acontecendo? Aí onde que eu fui, eu falei, é mesmo, eu tô prestando atenção, assim, a minha rotina não tá, né, eu não tô muito, eu não tô dedicando muito, porque eu tô desanimado, não tô querendo malhar, não tô querendo treinar. Enfim, aí eu comecei a ler o livro de novo, que eu já tinha lido, porque no início do ano eu começo a ler o livro. Todo ano que eu me preparo para lutar, eu começo a ler o livro, né? Que aí eu acabo mais ou menos perto de abril, aí eu começo a ler de novo. Porque, na verdade, eu começo a ler de pouquinho em pouquinho, né? Eu leio um pouco, depois eu leio mais um pouco, enfim, aí... Porque isso até me ajuda na minha preparação também, ao invés de pegar o livro e ler rápido, entendeu? Ao mesmo tempo que eu estou treinando, eu estou lendo o livro. Aí me ajuda também na minha parte, assim, no meu processo, né? Porque eu Exato. separo ali mais ou menos 8 semanas ali, né? Em abril começa 8 semanas do meu camp. Então, dessa forma, me ajuda também a preparar o meu mental também. Durante essas semanas eu vou lendo o livro devagarzinho até chegar o dia do Mundial, entendeu? E eu releio, né? Então eu leio até abril, depois de abril eu leio de novo. Então aquelas mensagens ficam na minha cabeça, né, cara? Então, tipo assim, toda vez que eu me sinto numa situação, até nos meus treinos também, nos meus treinos, minha preparação física, eu começo a lembrar das frases, eu começo a lembrar das histórias e assim, começa a me motivar ainda mais, entendeu?
Legal. E, cara, baseado nesse. Bom, eu perguntar como você se prepara mentalmente o livro, como você mencionou. Tem algum exercício, assim, você faz visualização? Tu gosta? É uma coisa que o instinto, acho que a gente acaba fazendo, né? Imaginando, lutando e tal. E você trabalha essa parte? Visualização, cara, eu não fazia muito não. Eu tinha na minha cabeça que assim eu ia ganhar, entendeu? Eu sabia que eu ia ganhar. Eu tava, eu começo a ficar quando eu começo a chegar perto do mundial assim, eu começo a ficar numa autoconfiança tão grande assim que eu não sou muito de falar para as pessoas, eu não sou muito de demonstrar, eu não sabe assim, eu guardo para mim, mas eu sei que eu fico muito confiante, entendeu? Eu sei que para alguém me ganhar quando eu chegar lá, vai ser muito difícil. É lógico que é possível, né? Tudo, né? Uhum, 50 lógico. 50, né? Mas assim, eu já começo a buildar essa confiança e visualizando a vitória já, entendeu? Não tem other way, tipo, é aquilo ali e pronto, entendeu? Não tem o plano B, Uhum. vamos se dizer assim. Mas você É gosta o de plano A. imaginar fazendo tuas posições, essas coisas assim na tua mente, com É. certos adversários? Ah, e eu deixo as coisas fluir, assim, sabe? Eu deixo as coisas fluir. Eu não tenho muita estratégia, não, Uhum. né? E não gosto de escutar também o que que o outro faz de melhor também, não. Né? Alguém fala para mim, ei, Lucas, pô, esse menino faz, eu falo, não, não quero saber. É porque se eu começo a preocupar demais, cara, com o jogo dos outros, né? Começa a botar grilo na cabeça, eu né? começo, eu começo a esquecer do meu jogo, começo a ficar Exato. preocupado demais com o jogo deles, entendeu? E principalmente no peso leve, que eu acho que o peso leve e médio, na minha opinião, é um dos pesos mais difíceis que tem no jiu-jitsu, né? Tem muitos talentos chegando todo ano e assim, e aí que eu não me preocupo não, eu preocupo ajustar o meu jogo nas minhas posições, nas matadas que eu quero fazer, né? Tipo, eu 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 faço bastante prevenções também, né, cara? De matar de berimbau, de matar de lapela, de tudo quanto é jeito, entendeu? Que me sinto, que eu sei que quando eu chegar ali, eu vou estar confortável, entendeu? Então Uhum. eu trabalho todas as situações, né, que eu posso encarar no alguém fazendo isso no campeonato, né? Então assim, então eu me sinto muito confortável por causa disso, porque eu trabalho tudo, entendeu? Eu tento trabalhar todas as formas, todas as coisas que tá rolando, então eu sei que eu vou chegar bem. O ano passado foi o único mundial assim que eu fiquei visualizando bastante. Eu no pódio com a minha filha, que é uma coisa que me motivou Legal. a ganhar, assim, sabe? Eu falei, caramba, velho, eu preciso dessa história com ela, sabe assim? Apesar que em 2008 eu tirei uma foto com a minha esposa grávida e tal, mas quando eu tava com Hum. ela foi um sentimento diferente, foi uma motivação diferente também, entendeu? Eu falei, caramba, imagina, pô, eu olhar essa foto daqui 15 anos, Maneiríssimo. entendeu? Eu tiver com 50 anos, olhar, cara, olhar para Uhum. trás e ver a história que eu fiz, porra, e estando com ela ali no pódio, entendeu? Então foi uma coisa que eu visualizei bastante, assim, quando eu estava treinando. Maneiro. E, cara, eu tive uma conversa também no podcast com o Tanquinho, aí até falando dessa parte de confiança e tal, e ele falou que, por várias das vezes, ele falou, cara, Gustavo, às vezes, o cara só de entrar no tatame e apertar a mão já sabia assim, já sabia que eu ia ganhar, porque dava para ver que o cara tava com medo. Você, com a experiência que você tem, com o currículo que você tem muita gente que tá subindo e fica nessa posição, caraca, eu vou lutar com o cara. E você consegue Ah, hoje em dia sentir e falar assim, ih, rapaz, isso aí, sem menosprezar, mas tá falando assim, dá para ver que o cara tá nervoso. dá para ver, dá para sentir mesmo. Uhum. Dá para sentir, é onde que eles começam a errar bem, né? Eles erram mais, e aí a gente, por exemplo, eu na verdade, assim, não que espero, mas eu vejo muitas oportunidades, né? Então, eu sei que
Eu gosto, assim, quando eu começo a lutar, eu sei que o cara, se ele puxar para guarda, eu sei que ele vai fazer a melhor guarda que ele vai fazer, o melhor ataque. Então eu gosto muito de neutralizar os meus oponentes ali já de cara, para eles se sentirem um pouco frustrados, entendeu? Porque se eu matei a melhor posição que ele tem ali no início, ele já começa a frustrar e começa a errar mais, começa a rush, né? Como é que Uhum. é? Esqueci o nome aqui, a palavra. Começa a Pô, até eu esqueci também. É, se precipitar um pouco, né? precipitar, pode ser, Uhum. e errar mais, né? E aí e abre mais espaço para poder fazer o que eu quero fazer. Cara, uma coisa que eu acho muito legal assim no teu jogo de passagem, você se sente muito confortável passando para os dois lados. E isso Uhum, acaba, às vezes, atrasando muita gente que às vezes faz guarda por um lado só. Então, você normalmente é uma das táticas, vamos dizer assim, o cara, como você falou, o cara vai puxar a melhor guarda dele, provavelmente para o melhor lado dele. Você tenta passar um pouquinho no lado bom dele, se sentiu que o cara tá meio, uhum, aí tu já troca de lado ou tu já tenta trocar no exato. começo? Não, o meu jogo, na verdade, é automaticamente assim, né? Eu não brigo muito assim, eu não insisto muito em alguma coisa assim, sabe? Eu insisto até certo ponto, aí depois eu começo a trocar, Legal. eu começo a direcionar o meu joelho, as técnicas que eu quero fazer assim em geral, né, para os dois lados, mas assim, se o cara me empurra muito, eu tô fazendo a coisa do joelho, o cara me empurra muito, eu vou certo ponto, até hoje aonde que eu vejo que eu posso trocar o lado da melhor forma, entendeu? Ou se ele coloca o joelho para dentro, eu começo a amassar ele, então depende muito do que ele vai me dar ali na hora também, mas geralmente eu faço isso. Eu vou para um lado, ele me empurra, eu vou para o outro, ele me empurra, eu vou para o outro. É por isso que eu pego bastante costas. A maioria das minhas finalizações é das costas, né? Por conta disso, porque eu indo para os dois lados, vai chegar um ponto que ele vai ceder, ou ele vai deixar eu passar, mas muitas das vezes ele vira um pouquinho. Nessa virada é onde que eu pego as costas, Uhum. Em que momento, entendeu? assim, da tua carreira tu sentiu que tava, essas coisas começaram a se encaixar, de você sentir o cara tá empurrando, pum, já tá saindo. Com quanto tempo tu sentiu essa experiência, assim, ficar bem forte? Cara, eu lembro que em 2007 eu já fazia isso já, velho. Legal. Eu já me sentia confortável fazer isso já. Eu já mas depois eu fui, lógico, né, vai implementando outras coisas, vai adicionando detalhes e eu vou criando as minhas próprias pegadas que eu acho que eu, sabe assim, Uhum. vai adicionando, né? Vai adicionando técnicas, vai desenvolvendo outras coisas, enfim. Aí eu fui começando a desenvolver isso, né, mais e mais ao longo dos anos e também ter mais paciência também, né, cara, de chegar nas posições, não perder, o cara te empurra, você troca o lado, mas troca o lado de uma forma precisa também, entendeu? Legal. E, cara, pensando só em alguma a gente falou da performance boa e de repente uma não tão boa, que você saiu da luta e falou assim, caraca, não satisfeito, tipo assim, não conseguiu render ali o teu potencial. E o que que você aprendeu dessa experiência? Cara, eu acho que foi uma luta com o Durin, cara. Em 2000, que ano que foi? 2010? Não. No Mundial que ele ganhou, 2011. A gente se encontrou ali nas quartas de finais e, e naquele ano ali me deu overtraining, né? O meu corpo tava, desde a minha primeira luta, tava muito cansado. E aí que a gente foi pro outro dia, domingo, eu falei, pô, eu vou me recuperar, sabe assim, mas aí eu fui lutar com ele no domingo, foi a nossa primeira luta, e eu não rendi nada, né? Mesmo ele me ganhando por uma vantagem, ficou 2-2 em pontos e uma vantagem para ele. Mas eu senti que eu não rendi nada, entendeu? Eu senti fadigado, meus braços estavam travados. Eu senti assim que eu poderia ter lutado muito melhor naquele ano,
mas eu não rendi da mesma forma, né? Então e eu sempre, tipo assim, eu sempre treinei muito, né? E já fiquei de overtraining algumas vezes. E assim, para mim achar o equilíbrio também de como treinar, a hora de descansar, então tudo isso foi ajustando durante os anos também, entendeu? Exato. Mas esse ano foi um ano que né, eu não dei conta de render bem. Então essa luta em si, tipo, foi muito travada, mas eu não dei conta de lutar nada, eu não dei conta de desenvolver aquilo que eu treinei, entendeu? É um pouco frustrante, mas essas experiências levam a gente a ajustar e vir mais forte para outro ano, né? Você teve mais algum overtrain depois disso ou você começou a ficar mais consciente depois disso? Cara, eu tive overtrain por DCC o ano passado também. É mesmo? Ano passado, cara, porque na verdade o ADCC é um campeonato que eu fiquei em segundo 2 vezes e aí eu comecei a treinar demais por não ter aquele título. Comecei a treinar demais e passei do fio, comecei a machucar, eu machuquei minhas costas, tive que ficar parado uma semana. Aí depois comecei a treinar de novo, treinar e na semana do campeonato fui, machuquei. Quando eu estava lá na Califórnia, fui, machuquei as costas na segunda-feira. Aí fiquei parado também, o cara me tratando, tipo assim, foi um pouco frustrante, mas mas né, não pode se, né, eu lutei, eu não senti cansado, eu senti bem, entendeu? Eu senti bem, não foi que cheguei ali na hora e senti cansado, senti até bem, mas eu tava um pouco lento, né? Eu tava um pouco lento, tava meio, tipo assim, eu não cansei, né? Mas não tava no mesmo ritmo, entendeu? Que eu tava treinando super bem e começou a ter essas quebras no meu treino que começou a também afetar um pouco psicológico, a confiança também, né? Mas, mas eu acho que é isso, sim. Uhum. E, cara, tem algum campeonato que você lembre, assim, que te marcou de você tava perdendo a luta e no finalzinho conseguiu dar uma virada e ganhar a luta? Gustavão, eu tive algumas, assim, cara. Tive algumas, mas uma luta que eu lembro bem, assim, foi em 2008 contra o Lucas Leite. A gente estava lutando ali no Mundial Nogi, sem kimono. É, e eu sabia que ia ser uma luta duríssima, né? Menino, pô, muito bom. E ele tinha me ganhado na final do Mundial de Marrom, que eu fiquei em segundo lugar. E aí, que esse Mundial no Gi eu lutei de médio, porque o leve era bem É. abaixo, né? Uhum. 73,5, eu acho. E eu não estava querendo bater esse peso, que para mim bater leve é bem difícil, assim. Eu falei, cara, eu preciso bater menos ainda do que eu estou acostumado, entendeu? Uhum. E esse ano eu quis ir de média, eu fui de média, mesmo eu estando lá, sei lá, com 77,5, 78, mesmo assim eu fui de média. Enfim, aí eu lutei com ele, acho que foi nas quartas de finais, assim, e aí que ele puxou para meia, né, que ele faz ali, né, faz super bem. E aí eu sabia que ele ia fazer também, eu sabia que ele ia fazer, mas eu não dei conta de parar a meia dele, né? E aí que eu tentei fazer uma coisa que eu faço no treino, né, de passar a perna, ganhar a esgrima ali. E aí quando eu passei a perna e procurei a esgrima, ele fechou o braço e não deixou esgrimar. E aí que ele foi para as minhas costas, pegou as minhas costas, e aí, né, não, primeiro eu ataquei uma guilhotina dele, deu um balão, aí eu ganhei 2, aí depois ele puxou para a guarda, aí ele foi, tentou me raspar, aí eu passei a perna, enfim, ficou 4-2, e aí depois eu tirei o ganchinho dele para tentar escapar, e aí ele pegou as costas de novo, que naquela época era ponto, entendeu? Quando você Uhum. tira o gancho do seu adversário, se ele pôr de novo, ele ganha mais 2. Mais 4, né?
Uhum. E, enfim, aí tava 8-2 para ele. Quanto tempo faltava? Faltava, acho que 40 segundos. Caraca, é mesmo. Aí, não, 40 segundos quando eu Conseguiu virar. consegui virar. E eu saí das costas, ele me colocou na fechada, eu abri a guarda e levantei e tal. Aí a gente ficou em pé, eu fui, puxei para a guarda e fui no joelho. Aí eu finalizei ele faltando 40 segundos para acabar. Caramba. Então foi uma virada assim bem rápida e inesperada também, porque e quando eu abri a guarda e fiquei em pé, eu falei, cara, eu preciso puxar para a guarda. Se ele puxar para a meia aqui, eu vou perder. Aí eu puxei para a guarda, para a meia também, eu acho. Aí eu fui para a perna dele, peguei ele no joelho, faltando 40 segundos. Então foi uma virada assim que eu buscando o tempo todo a luta, tentando sair ele das costas, então foi uma briga boa. Legal. E, cara, quem é um parceiro de treino, professor, mas parceiro de treino que você tem com a cabeça mais diferenciada, assim, o mindset que você... Eu já tenho ideia de quem você vai falar, mas quem você tem em mente, assim, que aprendeu muito nessa parte, assim, psicológica, realmente é uma inspiração para você? Cara, com certeza foi o Cobrinha, né? O Cobrinha é um cara que adora treinar, né? Que é uma motivação, né? Tá ali com ele não para de treinar e vai treinando, entendeu? Parte física também. Então, com certeza, ele é um cara que inspira, muita gente me inspirou também, é um amigo e o primeiro cara, assim, antes dele, assim, o Tererê, eu vi ele treinar também, mas o Tererê foi um cara que eu aprendi a treinar bastante, assim, também, quando eu estava em São Paulo, né, eu ia para lá passar algumas semanas, e vendo ele treinar, vendo ele fazendo a parte física, né, de uma forma bem profissional, assim, e uma vez ele fez um Shark Tank, né, cara, que foi onde que eu aprendi, falei, caramba, eu preciso aprender a fazer esse treino, né, também, eu preciso dar conta de fazer, porque quando ele fez esse Shark Tank, ele treinou assim, comigo, com o André Galvão e com o Leo, que é o primo dele. Então ele ficou no meio ali, a gente ficou com ele ali um tempo, né, fazer um Shark Tank nele, e eu fiquei impressionado, tipo assim, ele me pegava, sei lá, em 3 minutos, aí, pum, aí pegava o André também, pegava o Leo, aí voltava em mim e começava, entendeu? Pegava a gente muito rápido, assim, de uma forma impressionante. Eu acho que eu era faixa roxa ainda. O André era marrom, o Leo também, eu acho que era marrom, roxa. Mas, enfim, aí foi ele ficando ali durante, sei lá, 45 minutos, 50, uma hora. Eu falei, caramba, eu lembro que quando eu voltei para Minas Gerais, para Uberlândia, eu comecei a implementar esse jogo também com os meus alunos, né? E comecei a aprender a forma de treinar até chegar à exaustão, né? E eu acho que todos nós, né, que estavam lá, a gente aprendeu a treinar com ele, né? Que foi eu, o André, o Cobrinha, o Serginho, o Maico, todo mundo que passou pela TT ali aprendeu e viu a forma de treinar, né? Então a E, gente e, aprendeu muito com isso. cara, muito nome, assim, conhecido, muito casca-grossa que saiu, passou por ali, né, cara? Muita gente Muitos, mesmo. muitos, muita Impressionante. gente. E, Né? cara, a gente está chegando no final da entrevista para o pessoal que de repente está assistindo aí no YouTube. Se você curtiu o vídeo, gostar do vídeo, dá uma curtida, assina o canal, passa esse vídeo para frente. Se você estiver aí no podcast no Spotify, curtir também, pô, passa esse áudio para frente, vai no WhatsApp, pega o link, passa para alguém que você acredita que possa se beneficiar aí desse conteúdo. E, cara, minha pergunta final é a seguinte: pô, uma das maiores lições que a competição te ensinou para a vida. Cara, as competições me ensinou várias coisas, né, cara? Primeiramente, assim, cara, ter disciplina, né? Ter disciplina, ter aquele foco necessário, né? É, aquela né, a disciplina, o foco, a gente Resiliência, né? pode a resiliência,
é, ser honesto consigo mesmo, né? Porque você tem que fazer as coisas tudo direitinho, você não pode trapacear, entendeu? Em termos de, né, por exemplo, de treinar se precisa de treinar, que se encaixa um pouco na disciplina também, né? Pô, você não pode faltar treino, né? Então você tem que ser honesto consigo mesmo para poder conseguir as coisas, né? Com as dificuldades, né, cara, do dia a dia, da rotina, né, que não é uma dificuldade que você vai ter pela frente que vai te parar, entendeu? Então, enfrentando várias dificuldades, né, para chegar no objetivo, me ajudou bastante também, né, no momento que eu estou na minha vida, né, na minha academia. Então, assim, cara, e na vida no geral, aqueles problemas que você tem na vida, né, cara, que você tem que solucionar, né? Então, assim, você tem um problema, você vai lá e resolve, entendeu? Tem que Exato. encarar aquilo ali de frente. Então, uma coisa que várias coisas assim que aprendi bastante, né, cara, em competição, que a gente pode levar para a vida, né? Com Pessoal certeza. também. Lucas, pô, brigadão. Não sei que você está ocupado aí também, que uma galera pedindo entrevista, fazendo live, você fazendo aula online, fazendo as coisas todas. E, cara, parabéns pela brilhante carreira. Você ainda tem muita coisa ainda para conquistar, que eu gosto de falar que competição é que nem coceira, né? Tá com coceira, coça, não tá, não coça. E acho que dá para ver que você ainda tem a coceira ainda, tem a coceira aí para correr atrás. E, meu irmão, parabéns mesmo, cara. Valeu, Gustavão. Obrigado aí pela chance de estar aqui contigo e espero que vocês gostem. E mandar um recado aí pra galera, né, cara? Eu acho que o pessoal tem que estar sempre com aquele foco de ganhar, né, cara, de ser campeão, mas tem que ser um campeão também em todos os aspectos, né, na vida e dar bastante bons exemplos, né. Eu acho que esse é o legado maior que fica, entendeu? Não é só ali ganhar medalha e ser campeão mundial. Eu acho que o mais importante é você ter respeito em outros aspectos também, entendeu? Acho que as pessoas têm que te olhar de uma forma que te admiram, entendeu? Não só pelo campeão que você é ali no tatame, mas pelo, né, pelo bem que você faz a todo mundo. Tá, muito legal mesmo. Então, galera, abração, qualquer parada, dá um toque, tamo junto. Valeu, Lucas. Obrigadão. Valeu, Gustavão. Obrigado você.